Olá, pessoal! Hoje vamos fazer um treinamento sobre ISO 31000-2018. A ISO 31000-2018 é uma norma que aborda o sistema de gestão de riscos e é reconhecida internacionalmente. A importância da ISO 31000-2018 é comprovar a capacidade da empresa em identificar, avaliar e tratar os riscos ao qual está inserida dentro do contexto organizacional. O objetivo da ISO é aumentar a segurança do negócio e os seus processos através do gerenciamento de risco. O que é risco? É o efeito da incerteza nos objetivos. É um desvio em relação ao esperado. Pode ser positivo, negativo ou ambos. E pode abordar, criar ou resultar em oportunidades e ameaças. É normalmente expresso em termos de fontes de riscos, eventos potenciais, consequências e probabilidades. Essa figura representa os princípios, a estrutura e o processo da gestão de risco. Ela tem como objetivo gerenciar riscos baseado nesses princípios. Esses componentes devem ser implementados de forma que gerenciar os riscos seja eficiente, eficaz e consistente. Os princípios da gestão de risco estão representados nesse slide, e ela se faz através dos seguintes elementos. Ela deve ser integrada, é parte integrante de todas as atividades organizacionais, financeiro, operacional, administrativo, qualidade. Ela deve ser estruturada e abrangente, contribui para os resultados consistentes e comparáveis. Ela deve ser personalizada, deve ser personalizados e proporcionais aos contextos externos e internos da organização, relacionados aos seus objetivos. Ela deve ser inclusiva. O envolvimento apropriado e oportuno das partes interessadas possibilita que seus conhecimentos, pontos de vista e percepções sejam considerados. Isso resulta em melhor conscientização e gestão de riscos fundamentada. Ela deve ser dinâmica. Riscos podem emergir, mudar ou desaparecer à medida que os contextos externos e internos de uma organização mudem. A gestão de riscos antecipa, detecta, reconhece e responde a essas mudanças e eventos de uma maneira apropriada e oportuna. Ela deve apresentar a melhor informação disponível. As entradas para a gestão de riscos são baseadas em informações históricas e atuais, bem como em suas expectativas futuras. Convém que a informação seja oportuna, clara e disponível para as partes interessadas pertinentes. Outro ponto muito importante são os fatores humanos e culturais. O comportamento humano e a cultura influenciam significativamente todos os aspectos da gestão de risco, em cada nível e estágio. E no final, ela proporciona a melhoria contínua. A gestão de riscos é melhorada continuamente por meio do aprendizado e experiências. A estrutura da gestão de risco está apresentada nesse slide. No centro, a gente vê a questão da liderança e comprometimento, que asseguram que a gestão de risco esteja integrada em todas as atividades da organização e que demonstrem liderança e comprometimento na sua implementação e manutenção. Outro item é a integração dessa gestão, que apoia-se em uma compreensão das estruturas e do contexto organizacional. Todos na organização têm responsabilidade por gerenciar os riscos. O outro ponto é a concepção. Convém que a organização examine e entenda seus contextos externos, exemplo, fatores sociais, culturais, partes interessadas e contratos, e interno, visão, missão, valores, políticas e objetivos. A outra etapa é a sua implementação. Convém que a organização implemente a estrutura de gestão de risco por meio de mapeamento, identificação e entendimento das suas diversas atividades. Na sequência, vem a avaliação, que requer a avaliação da eficácia da estrutura de gestão de risco,
periodicidade e seus indicadores. Por fim, vem a melhoria contínua, que é melhorar continuamente a adesão, suficiência e eficácia da estrutura de gestão de risco e a forma como o processo de gestão de risco é integrado. Nesse slide, a gente representa o processo para a gestão de risco. Todo risco, ele inicia com a comunicação e consulta, que é uma busca para prover a conscientização e o entendimento do risco. Na sequência, vem a definição do escopo. Convém que a organização define o escopo de suas atividades de gestão de riscos, transporte multimodal de carga sensível, no caso da biotech. Contextos externos e internos. Convém que um contexto do processo de gestão de risco seja estabelecido a partir da compreensão dos ambientes externo e interno no qual a organização opera, e convém que reflita o ambiente específico da atividade ao qual o processo de gestão de risco é aplicado. Definindo os critérios de risco, onde vamos especificar a quantidade e o tipo do risco que podem ou não assumir em relação aos objetivos. Convém também que se estabeleça critérios para avaliar a significância do risco e para apoiar os processos de tomada de decisão. No processo de avaliação dos riscos, a primeira etapa é a identificação do risco. Encontrar, reconhecer e descrever riscos que possam ajudar ou impedir que uma organização alcance seus objetivos. Na sequência, realiza-se a análise desse risco, que é compreender a natureza dos riscos e suas características, incluindo o nível de risco onde apropriado. A análise de riscos envolve a conscientização detalhada de incertezas, fontes de riscos, consequências, probabilidades, eventos, cenários, controles e sua eficácia. Após essa análise, faça uma avaliação dos riscos, onde se deve apoiar decisões. A avaliação de riscos envolve a comparação dos resultados da análise de risco com os critérios de risco estabelecidos para determinar onde é necessário uma ação adicional. Tratamento de riscos. Nesse tratamento de risco, faça seleções de opções de tratamento de risco, que são evitar o risco ao decidir não iniciar ou continuar com uma atividade que dá origem ao risco, assumir ou aumentar o risco de maneira a perseguir uma oportunidade, remover a fonte de risco, mudar a probabilidade, mudar as consequências, compartilhar o risco, por exemplo, por meio de contratos, compra de seguros, reter o risco por uma decisão fundamentada. Após isso, deve-se fazer um monitoramento e análise crítica desse risco, para assegurar e melhorar a qualidade e eficácia da concepção, implementação e resultados do processo. Monitoramento e análise crítica incluem planejamento, coleta e análise de informações e registro de resultados e fornecimentos de retorno. Registro e relato. Contém que o processo de gestão de riscos e seus resultados sejam documentados e divulgados. A gestão de risco da biotech logística é realizada através dos seguintes pontos: através de uma ferramenta de gestão de risco, onde são identificados os riscos negativos e os riscos positivos de cada processo da empresa. Os riscos são avaliados por critério de frequência, probabilidade e consequência. Os riscos são classificados em aceitáveis, moderados e não aceitáveis. São tomadas as ações para tratamento dos riscos e é realizada uma reavaliação do risco residual. O processo de gestão de risco é realizado pelo setor da qualidade junto com o gestor de cada setor. A matriz de classificação de riscos, ela apresenta como se faz o tratamento dos riscos, através da avaliação da sua frequência, que pode ser raro, ocasional, eventual ou frequente, da probabilidade de ocorrência, que pode ser muito provável, provável, pouco provável ou improvável,
e da consequência desse risco para o processo: desprezível, marginal, crítica ou catastrófica. A partir dessa pontuação que é dada para cada risco, eles são classificados em aceitável, moderado e não aceitável. De 1 a 8, ele é classificado como aceitável. O nível de ação é uma gestão da rotina diária. Caso o gestor avalie a necessidade, pode ser tomadas ações. A pontuação de 9 a 26, o risco é considerado moderado. Neste caso, faça o monitoramento da atividade ou operação. Orienta-se que as ações de contenção sejam tomadas. Um risco não aceitável, ele está na pontuação de 27 a 64. Nesse caso, é necessário um plano de ação para a redução do risco a uma classificação mais baixa. Nos casos de riscos positivos, o gestor, junto à diretoria, irão avaliar a necessidade de se tomar ações para potencializar esses riscos. Da mesma forma, eu estou apresentando um vídeo no YouTube para vocês poderem conhecer um pouquinho mais sobre a ISO 31000-2018. Muito obrigada.